Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Pai Nosso, segundo a versão do evangelista São Lucas, que, estranhamente, não é Pai Nosso, é simplesmente Pai. É assim que Jesus ensina os seus discípulos a rezarem. Vejam, existem algumas nuances, algumas coisas bem interessantes com relação a essa versão de São Lucas. Quando Deus nos dá vários evangelhos diferentes, com variações, é porque Ele quer que nós aprendamos aspectos diferentes daquela mesma verdade. Bom, em primeiríssimo lugar, São Lucas é um evangelista da oração. Jesus estava rezando. E então os discípulos, vendo Jesus rezar, como reação a Jesus que reza, pedem a Ele: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então lhes ensina. É interessante nós entendermos que é realmente importante aprender a rezar. Se alguém dissesse, fale russo ou fale japonês, você iria dizer, olha, ninguém me ensinou, eu não sei falar essas línguas. Então a mesma coisa com relação à oração. A oração, ela precisa ser aprendida porque nós precisamos entrar na linguagem de Deus. E Jesus aqui nos coloca já de cheio nessa realidade. Chamar a Deus de Pai. Chamar a Deus de Pai, aqui, para nós cristãos, é algo com uma densidade muito grande. Por quê? Porque não se trata simplesmente de dizer que Deus é nosso Pai metaforicamente. Ou seja, as outras religiões podem chamar a um Deus de Pai. Ou seja, os gregos podiam chamar Zeus de Pai ou Júpiter de Pai. Mas simplesmente por metáfora. Eles sabiam que não eram filhos. Nós sabemos que Jesus é Filho. E é Filho de Deus porque consubstancial ao Pai. É da mesma natureza do Pai. Assim como o seu filho é da sua mesma natureza. Ou o filho de um animal é da mesma natureza daquele animal. Jesus é Deus, porque Ele, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é da mesma natureza de Deus, vive na intimidade de Deus Pai e, portanto, Ele pode dizer Pai. Abba, Pai. Ora, ao nos ensinar a rezar, Jesus está nos introduzindo nessa intimidade de Deus. Ou seja, numa realidade sobrenatural. Numa realidade onde, lá no céu, o Pai ama o Filho e o amor deste Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, consequentemente, é o Espírito Santo. Nós entramos nessa felicidade trinitária. Nós entramos nessa realidade trinitária. E como que nós podemos entrar? Bom, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus é a porta que nos conduz. Porque se nós estivermos unidos a esta divina pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem igual a nós, consubstancial a nós, Ele se fez filho de Maria, ou seja, filho do homem. Ele, filho de Deus, se fez filho do homem. Então aqui, agora, nós, unidos a Ele, pelo Espírito Santo, podemos chamar a Deus de Pai. Isso é fantástico. Isso é grandioso. Nós somos filhos no Filho Jesus. Isto é algo de muito profundo, porque enquanto as outras religiões podem chamar a Deus de Pai, na metáfora, na poesia, nós podemos chamar a Deus de Pai na graça. Jesus chama Deus de Pai por natureza. Nós chamamos a Deus de Pai porque recebemos a graça de sermos filhos. Não fomos gerados nem pela vontade da carne, nem pelo sangue. Nós fomos nascidos de Deus. Ex Deo
nati sunt, como diz o prólogo de São João. Essa é a graça que nós recebemos do Filho Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.